Olá, esse é mais um Acorda Brasil, um dia muito especial hoje. Nós estamos aqui com a presença mais do que ilustre, Pirula. Você vê? Tá aqui no Canadá. Né? Rodando. Explica pra gente como é que é esse negócio que você veio fazer aqui no Canadá, Pirula. Um monte de coisa. Então, tem parte foi uma viagem, parte de turismo, né? Uma parte, né, de lazer. Uma parte dela foi pesquisa, né? Que eu desenvolvo, né? Do meu trabalho. E uma parte são coisas para vídeos que eu estou fazendo, que são projetos futuros aí, o pessoal que aguarde aí, porque surprise, né? Mas enfim, tem a ver com coisas aqui no Canadá que eu gravei e tal, e coisas que eu ainda vou gravar essa semana, mas vai dar tudo certo. Vai Sua ser... primeira vez aqui? Na verdade, segunda vez no Canadá, mas da primeira vez foi em 2011, eu fiquei só 4 dias aqui e foi em Toronto. Né? Então agora é a primeira vez que eu estou conhecendo várias províncias e tal, não sei o quê, então aqui já é a 4ª província que eu conheci já, né? Já foi Quebec, Ontário, Saskatchewan e Alberta. E aí, o que você está achando? É bem interessante. Agora que eu tô já faz quase um mês aqui, eu já não tô mais... Já não estou mais percebendo tantas diferenças, já estou me acostumando aqui com o Canadá já. Eu acho que eu tô achando bem interessante. Bom, pra mim não tem tanta diferença por causa do clima, porque eu vim no verão, né? Uhum. Acho que se eu viesse no inverno, aí sim ia ser um choque bem grande, né? Vindo no verão, eu tô de boa aqui, né? Tô com as mesmas roupas que eu sempre usei. Mas eu tô gostando bastante, né? O Canadá é um país muito organizado, né? É um país muito... como é que se fala? Tem muito menos gente, né? Então não tem que lidar com tanta gente assim. Então é muito mais, não sei, parece que é tudo muito mais organizado, muito mais... funciona muito melhor, as pessoas automaticamente respeitam mais as coisas, né? Então eu tava brincando com você aquela bolsinha da câmera, né, que eu tinha comprado, né? É para usar no exterior, né? Não vou usar aquela bolsinha no Brasil, né? Aquela bolsinha vai ficar em casa, vai guardar só para não pegar pó, porque são coisas meio que eu, pelo menos, não tenho cara de pau sozinho de fazer no Brasil. De galera até que vai, tá, uns 5, 6 pessoas, você anda com a câmera, porque se alguém vier, pô, vai pegar 5, mas aqui não acontece nada, né? Aqui não acontece nada, muito difícil. Aquilo que você falou, né? Às vezes pode, se você vacilar, podem te furtar, mas te assaltar mesmo, ninguém vai... Acho que é meio raro. A gente vê no Brasil de o bandido afrontar você, chegar e botar uma arma na sua cara, né? Isso é um negócio, uma situação surreal aqui até. Aqui, acho que se acontece, aparece no jornal e vira comoção nacional, né? Porque é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Mas eu acho que também tem uma coisa a ver com exemplo também, né? O pessoal não tem... você deve ter um crime organizado aqui no Canadá, né? Deve ter crime organizado, sei lá, tráfico de droga, tem em qualquer lugar, coisa assim. Mas eu acho que ele não deve ter uma influência tão grande nos jovens para fazer com que eles sejam tão... com que eles queiram fazer isso. Não deve, assim, atingir tanto as pessoas normais, né? Você pode escolher, eu quero mexer com droga, eu quero me envolver com isso, ou então eu não quero. Então, se você não se envolver com isso, se você não... Isso é uma opinião minha, tá? Eu também não sou... Sim, não, claro, não. Longe de mim, você é o dono da verdade aqui, mas eu acho, pelo menos esse é o meu sentimento, se você não se envolver com esse pessoal de tráfico, com essa coisa de crime organizado nessa área... Ele não chega até você. Ele não vai nem pode usar nunca. Entendi. Entendeu? Lá no Brasil não tem como, né? Lá no Brasil, é difícil, mesmo que você fale não, ele tá ali em volta de você, dependendo da onde você mora, da cidade que você mora, tá literalmente no meio, né? Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é um lugar que tirando alguns bairros mais do subúrbio, você não escapa, né? O tráfico tá ali na sua esquina, tá ali no seu cantinho, ele tá ali. Aqui deve ter, claro, né, como você falou, mas eu acho que você tem uma... Você não tem uma... E acho que também é questão de opção, né? A pessoa tem outras opções, né? Ela não precisa... sabe, não parece ser o caminho mais fácil a seguir o do tráfico, alguma coisa assim, né? Talvez tenha... diferente. Eu acho aqui que essa questão do tráfico, da droga em geral, né? É muito mais assim um aspecto de lazer, simplesmente de você tá querendo curtir, sei lá, seu baseado. Eu já vi, inclusive já fui aqui a vários shows, vários concertos, e as pessoas fumando lá no meio ninguém incomodando ninguém. A polícia, de uma certa maneira, se você, claro, não, por causa da droga, não for fazer alguma coisa contra outra pessoa, eles, de uma certa forma, eles não mexem muito com você, entendeu? Sim, claro, vamos falar para você parar, né? Vamos Vamos tomar um negócio, mas...
Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, agora em Saskatoon, né, que eu voltei de lá agora há pouco, eu fiquei hospedado num lugar, foi uma noite só, né, que eu dormi lá, num bairro que é considerado um bairro pobre lá, né, um bairro bom. A cidade já não é muito grande, né, mas é um bairro mais periférico, que não é um bairro muito abonado. E você vê que seria a favela da cidade, né? Seria como se fosse a favela da cidade. São pessoas mais humildes, pessoas usando roupas mais simples, até meio amarrotadas, meio rasgadas. São pessoas mais com... Você vê que não tem, sabe? Não tem muita preocupação com o aspecto da aparência, né? Pra fazer coisa. Um carrinho, às vezes, aquele carro todo meio amarfanhado, um carro meio assim. E aquela casinha de madeira. Mas ainda assim é um aspecto totalmente diferente de uma favela do Brasil, no sentido assim, quer dizer, eu sinto que é um lugar pobre, mas não é miserável. Pelo menos eu não percebo miséria, né? Você percebe pobreza, você percebe que é um lugar que o pessoal ali não tá esbanjando coisa, jogando fora, mas não sei, talvez tenha a ver até com o clima, será? Acho que sim. Se o pessoal for muito miserável, morre. Não existe, né? Morre de frio. É preciso que se diga que aqui também tem gente que não tem casa. Tem gente que mora nas ruas. Sim, é verdade, né? Mas... É que eu achei que eles não morassem nas ruas. Eu cheguei a ver um ou dois pedintes, mas eu achei que eles só pediam e depois iam pra casa. Alguns vão para casa depois de que pedem, mas outros, a situação... Inclusive eu estava conversando uma vez com uma pessoa que mexe com essa área social, e ela estava dizendo o seguinte, que grande parte deles é que a família já não aguenta mais, exatamente por causa de problemas de droga, de vício, de alcoólatras, alcoólatras, entendeu? E aí a família não aguenta mais e diz, olha, você vai ter que procurar seu rumo. E o cara não tem onde ir, não tem, sei lá, um emprego, não tem muitos até já perderam emprego. E aí ele não tem outro jeito, ele fica mora na rua, fica na rua, entendeu? E vai levando. Agora, é uma proporção assim... Claro, primeiro, o que é a população, como você até falou, a população é bem menor, né? Então naturalmente vai ser menos gente. Pessoas naturalmente vão ser, mas proporcionalmente, inclusive, ainda menor. Bem menor. E o que eu estava reparando também é que, aí talvez tenha sido uma impressão de quem ficou aqui muito menos dias, você está aqui há 12 anos, eu estou aqui há, sei lá, 4 semanas. Mas que tem tem muito pessoal, às vezes, que tem problema mental. Né? Eu via isso daí muito na rua. A pessoa tá lá, você vê que é uma pessoa também já mais meio que abandonadinha assim, né? Não sei se mora na rua, mas é abandonada. Né? E ela fica falando sozinha e fica andando na rua e gesticulando, tal, não sei o que, às vezes te aborda. Então eu acho que pode ser muito isso também, né? O pessoal que é meio... Agora, uma coisa que eu percebo aqui também muito interessante é que as autoridades eles agem assim, de uma forma bem eficiente. Lógico, tem problemas, tem situações que fogem disso, mas de uma maneira geral eles agem bem. Nesse caso de pessoas que moram na rua, principalmente quando começa a esfriar, eles todos são recolhidos, eles não ficam na rua. Para não morrer, né? Senão vão morrer, né? Então eles vão para um abrigo, ali no centro da cidade tinha um hotel que era exatamente para acolher esse pessoal, agora foi fechado, não sei nem onde é que eles estão colocando esse pessoal, mas existe esse serviço. Sim, tem que ter, né? Eu conversei uma vez com um ex-morador de rua lá do Brasil, né? E ele tinha falado comigo que o mendigo, ele se sente livre. Porque ele não paga imposto, ele não paga coisa, ele não paga luz, não paga água, não paga nada, então ele se sente livre. Né? Claro, não todos, né? Ele estava dando o exemplo dos que ele conviveu. E eu falei assim, mas aí ele falou, mas eu não concordava com isso, porque eu achava que liberdade é eu ter o meu dinheiro para comprar minha cerveja, eu ter o dinheirinho para comprar uma comida, eu ter o dinheirinho para ter onde morar. Então isso para mim é a liberdade, não a liberdade sem nada. Né? Realmente. Então é uma coisa meio estranha, né? Porque eu acho que meio que o pessoal cria um pensamento, uma ideologia, uma coisa meio hippie, né? Tipo, eu sou livre, não quero pagar imposto, não quero fazer nada, então eu vou morar na rua. E mora lá, né? Mas realmente deveria ter algum tipo de, pelo menos de apoio para essas pessoas, né? Pessoal, tudo bem, você quer morar na rua, mas você pode passear na rua, mas vai dormir aqui, né? Alguma coisa assim. Antigamente tinha, né? Acho que tinha, né? É verdade. Agora a gente estava conversando no carro antes de chegar aqui em casa, você estava falando de uns blogueiros que estão pensando em sair do Brasil. Sim. Muitos já saíram, né? E tem os que querem sair, né? Como é que é isso? Eu tava conversando com o pessoal, tal, não sei o quê, e são vários, né, que querem tentar sair do Brasil e querem fazer alguma coisa.
E como eu falei, até 2 anos atrás, né, quando eu juntava com meus amigos, todo mundo queria sair do Brasil, eu era o único que falava que não queria. Eu falava assim, não quero, não tô afim, não, eu gosto do Brasil, eu quero viajar muito, quero conhecer muitos lugares, mas não quero sair do Brasil. Agora, no começo do ano, em janeiro, foi a primeira vez que eu me peguei pensando realmente que talvez eu esteja perdendo meu tempo lá no Brasil. É que eu fiquei com um pouco de medo, na verdade. Eu fico com um pouco de medo, porque ele juntou 3 coisas, né, com relação ao Brasil. Que foi a questão da crise econômica, né, essa disputa política muito acirrada, né, que está fazendo, bom, você vê que o governo está tateando, né, ele está tateando no escuro, né, a oposição quer ferrar o governo quer se safar e ninguém pensa no que tem que fazer, então tipo, tá aquela coisa. Vai já falar sobre isso de novo, continua a linha do... E o terceiro ponto foi a crise da água, né, que São Paulo pelo menos passou, que ficou muito grave. Então, somado esses 3 pontos, me deram... Eu vi o seu vídeo sobre a questão da água. Excelente, muito bom. Eu fiquei... Aquele contraponto do cara até que foi fiquei, lá mostrando lá... Fiquei bastante nervoso, porque aquele cara é um maluco, depois fiquei sabendo que ele é maluco, tá? Mas enfim, ele tem as coisas dele lá, coitado, depois eu até fiquei com pena dele. Mas o que ele fez foi muito grave, né? Porque ele estava realmente dizendo com as pessoas que não estava faltando água nenhuma. Né? Isso daí é mentira, né? Ele foi no fundo do negócio. Ele foi no fundo do negócio que tem 5% da capacidade. O outro, ele falou no vídeo lá, ele falou assim, mostram só aquela lá de cima que é a que tá mais vazia, mas essa de baixo tá cheia. A lá de cima que tem 95% da capacidade. É tipo assim, o cara pega um copo, aí tá aqui, o fundo do copo tem água. Tá aqui, tem água, porra, por que vocês estão reclamando do quê? Tem água. Não, como se aquilo ali fosse dar pra muita coisa, né? E ele falou, vamos dar essa água pras empresas. Esse vídeo, eu achei realmente um vídeo fenomenal. Vamos dar essa água pras empresas. Tá bom que deem, isso aí não vai resolver o problema, sabe? Tá todo mundo sem água e acabou. E aí, essa crise d'água já melhorou? Então, deu uma melhorada porque o clima ajudou, né? Choveu, né? Choveu em alguns lugares certos. E era o que eu tinha comentado no meu outro vídeo até, que eu ficava com medo. Eu falei assim, das duas uma. Ou vai parar de chover e vai ficar... Porque o que deu o start na crise da água foi aquele ano, que foi a virada de 2013 para 2014, que não choveu. Né? Teve aquele fenômeno atmosférico no hemisfério sul, que não choveu no verão. E aí evidenciou o quão a gente estava mal preparado para a questão da água. Depois, no outro ano, quando eu gravei o vídeo no final do ano passado, eu falei, vai começar a estação das chuvas. Se chover normalmente, vai encher de novo a represa e o governo vai continuar empurrando com a barriga. Não choveu de novo, né? Choveu, então, tá mais ou menos. Não tá mais na situação crítica, mas não tá cheio. Tá no meio termo. Né? Eu acho que já tá o suficiente pro governo não fazer nada. Tá o suficiente pro governo falar, mas ninguém tá reclamando mais, o jornal não fala mais nada, então empurra a barriga, depois dizer que já passou a eleição, sabe? É aquela coisa. Quer dizer, vai ter eleição municipal ainda, né? Mas outra coisa que poderia acontecer seria não chover, né, nada, de novo, que nem aconteceu em 2014, e aí sim, aí era calamidade pública. Aí tinha virado Mad Max. Aí já tinha gente saqueando o supermercado na rua, tal, não sei o que, aí esse cenário ainda não aconteceu, né? Se ninguém tomar providência nenhuma, eu ainda acho que vai acontecer, mas... Aí quando somou esses 3 pontos, eu pensei em talvez sair do Brasil, porque eu falei assim, não, realmente tá muito ruim, e fica aquela coisa, né? Você sempre fica com aquela coisa de derrotado, né? Tipo assim, você se deixou derrotar, você abandonou o seu país à sorte, não sei o quê. Eu acho que, primeiro que ninguém nasce acorrentado com o seu país, né? Só quem nasce na Coreia do Norte. O resto não nada acorrentado com o seu país. Então você pode sair, né, livremente, eu não vejo isso como uma deserção. Né? Se você se sente melhor em outro país, às vezes é uma cultura que não te diz respeito, né? Sei lá, você nasceu no Brasil e você não gosta, sei lá, das coisas que os brasileiros gostam, você prefere, não sei, comer outra coisa, ouvir outras músicas, conversar com outras pessoas. Então, é uma coisa assim, não tem necessariamente a ver com a crise. Mas no meu caso seria mais uma questão de medo, de precaução mesmo, né? Sei lá, de me assegurar contra essa, pelo menos, se não sair do país em definitivo, pelo menos por um período, né? Pelo menos sair por, sei lá, 5 anos, até estabilizar, até melhorar. Mas eu não sei se eu ainda vou fazer isso. Isso daí foi, como eu te falei, foi quando isso passou pela minha cabeça. Eu falei assim, bom, pode ser que eu faça. Já não é mais aquela coisa tipo, não.
já parei para pensar, mas assim, não, vou estudar algumas possibilidades. A possibilidade. A né? possibilidade, sim, já estou tentando ver, se não for para ficar para sempre, pelo menos por um período, enquanto não amacia a coisa, assim. Apesar de que pode ser que não melhore nunca, né? Mas enfim. Nunca não, né? É a curto prazo, né? Agora, ainda sobre a questão da água. A gente vinha no carro, né, mostrando para você o rio aqui que passa na cidade. Inclusive tem um vídeo no canal sobre isso, tratamento de água aqui. O que você acha que poderia ser feito naqueles dois rios de São Paulo lá, o Pinheiros e o Tietê? Tem jeito? Tem, lógico que tem. Aquilo lá, bom, eu sei a política do seu canal, mas essencialmente aquilo lá é bosta. Né? Enfim, é aquilo, né? São 20 milhões de pessoas cagando nos dois rios. E vai para os rios, e você tem também detergente, né, que de sabão, né, você toma banho, o sabão vai junto, você lava a louça, o sabão vai junto, não sei o quê, e resíduos industriais. Os resíduos industriais você ainda tem uma política que permite uma certa limpeza. Então alguma coisa, você vê que o que fizeram em Cubatão, por exemplo, foi uma coisa interessante, conseguiram limpar boa parte de Cubatão, mas a parte da represa... Mas o ar, né, Cubatão, o problema era o ar? Era o quê? Não, o ar não, mas era a água também. A água também, era tudo podre. Agora, o que acontece, por exemplo, que nem a Billings, né, a represa Billings, por que ninguém usou a represa Billings na questão da crise hídrica? Boa pergunta. Porque a represa Billings, ela é 95% imbebível. Né? 95% dela tem. Porque o que acontece? Você tinha uma comporta ali, você tem um braço só da represa Billings, que é o braço Rio Grande, se não me engano, que é o que abastece São Bernardo, Santo André, São Caetano, aquelas cidades do ABC. E um pedaço da Zona Leste. O resto da represa Billings, ela é contaminada com metais pesados, com dejetos industriais que foram jogados lá ainda na época de Cubatão, nos 80, nos 90, só que isso daí não foi limpo, né? Então continua ali. Uhum. E também porque quando tinha cheia do Pinheiros, quando o Pinheiros enchia muito, eles abriam uma comporta e mandavam a sua poluição para a Billings. Então a Billings, ela tirando esse pedaço que é isolado, né, 95%, sei lá, 90% da Billings, não dá para beber, não tem como usar. O meu medo, inclusive, era que os dirigentes, no meio da crise, começassem a dar para a população água da Billings dizendo que estava boa, como já estava começando a acontecer. Né? Eu cheguei a ver um pronunciamento de fevereiro do Alckmin, antes de começar a chover, porque em janeiro não choveu nada, né? Então já estava todo mundo assim. Uhum. Né? Em fevereiro do Alckmin falando, não, a água da Billings não está tão ruim assim. Quando eu ouvi isso daí, eu falei, já vi que o pessoal vai beber mercúrio. Sabe? E ninguém vai falar nada, né? Porque eles vão mandar essas represas para as favelas, para as áreas mais pobres, e vão falar, então, beleza, libera as águas limpas para a região dos jardins, e o resto vai pro pessoal que vai falar, olha, tá vendo, tem água, não sei o que, todo mundo tomando chumbo, tomando tungstênio, sei lá, né? Magnésio. Mas no fim das contas, acabou chovendo depois de fevereiro, né? E aí acho que não usaram esse recurso, mas a Billings ela tem esse problema que eles estavam tentando ver como limpar, mas você conseguiu pelo menos algum tipo de sucesso com aquela parte ali, né? Pelo menos ali de São Vicente, Cubatão, enfim, aquela parte mais da Baixada. Talvez desse para fazer a mesma coisa. O que você tem que fazer é tratar antes de chegar no rio. É o que você estava falando que fazem aqui no Canadá, aqui em Calgary. Tem que tratar antes de chegar no rio. Você tem que... É esgoto doméstico? Primeiro que você tem que dar esgoto para as pessoas. Tem muita gente que não tem esgoto. Pois é, né? Rapaz. Tem muita gente que não tem esgoto. Joga direto no córrego, o córrego deságua no afluente, o afluente deságua no rio. Então, você vai chegando, tudo aquilo ali, puf, deságua direto no Tietê ou no Pinheiros. Então você teria que tratar esse lixo doméstico. Como é que faz isso agora? Nessa altura do campeonato, como é que você vai rasgar a cidade inteira para construir rede de esgoto? Tem que fazer. E ligar... vai ter que fazer. Paciente, tem que fazer. Dá trabalho, é um saco. É aquela coisa, né? Você sempre entra naquela questão humanitária ou uma questão mais prática, né? No que diz respeito a assentamentos irregulares. Né? Eu cheguei a discutir um pouquinho disso também na questão da água, porque parte do que está poluindo as águas das represas e consumindo são assentamentos irregulares dos dois tipos, dos mais ricos e dos mais pobres. Os mais pobres são aquelas pessoas que não têm para onde ir, vão lá construir a casinha à borda da represa e, enfim... Os dejetos vão todos para lá, a sujeira vai toda para lá e você desmata o manancial, então você tem assoreamento, então tipo aquele negócio vai como é que fala, deixando mais raso e vai piorando a qualidade da água. E você tem os mais pior, ricos. Né? Quando chove, alaga tudo. Alaga tudo também, Os riachos assoreados vão exatamente. E os mais ricos, o que é? São empreendimentos imobiliários geralmente muito ricos,
né, que o dono da construtora dá um quais-quais para o governo, né, e consegue construir numa área proibida. Então ele constrói numa área que deveria ser uma área de preservação, o cara constrói aquela coisa lá, aquele condomínio de luxo com vista para represa, tal, não sei o que, babá, constrói aquilo ali vai assorear a represa do mesmo jeito, vai não sei o que lá, não deveria estar ali, mas só que aí vai por outros caminhos, né. Os dois casos deveria fazer o seguinte: primeiro tem que proibir essas coisas e tem que fiscalizar, né, e isso geralmente é muito impopular politicamente, né, porque você vai... Com os milionários é impopular porque muitas vezes eles pagam a sua campanha, muitas vezes eles têm, enfim, conluio com empresas que são fornecedoras suas, tal, e podem te tirar apoio, né, inclusive patrocínio. E no caso de você desapropriar áreas de pessoas pobres, né, isso cai na imprensa, né, tipo, o governo está espancando pobres, está tirando isso aqui. Então é muito negativo para os dois lados. Então ninguém faz nada. Então as pessoas vão ocupando as bordas da represa, e bordas dos rios, e bordas dos córregos, e ninguém faz nada. Muito pelo contrário, aí vem um vereadorzinho qualquer que quer se eleger, chega lá perto e fala: olha, vocês aqui, não sei o quê, vocês têm título de eleitor? Tem, vocês vão votar em mim? Vão, então eu vou asfaltar isso aqui que vocês moram. Aê! Aí ele vai lá e asfalta. Isso vai piorar. Onde não devia ter nada, ele põe asfalto. Piorou o negócio. E o que acontece? Em São Paulo foi construído dessa forma, né? Então, quer dizer, eu falo mais para São Paulo, eu acredito que outras cidades do Brasil funcionam da mesma forma. O quadro né? mesmo. Uma que me chamou muita atenção, até por causa dessa questão do fluxo hídrico, foi Recife, por exemplo, né? Que também está passando com falta d'água, né? Mas acredito que não nos mesmos níveis que São Paulo. Mas o que eu posso falar por São Paulo é mais ou menos isso, foi crescendo dessa forma. Então, não tem jeito, algumas coisas você vai ter que fazer, rede de esgoto, e você vai ter que fazer. As indústrias eu sei que boa parte das indústrias já filtram a sua água, já limpam a sua água, mas tem que fazer melhor, né, porque não chega a todas elas. E se por um acaso você não conseguir limpar todos os córregos, né, todos os córregos que dão até o rio, que você coloque estações de tratamento na água antes dela chegar no rio. Então você não limpa o problema geral, você limpa parte do problema, você limpa os rios principais, né? Mas os córregos continuam sujos, mas pelo menos você tem uma estação de tratamento em cada um, pelo menos o rio fica limpo. Não sei, talvez seriam soluções que poderiam fazer, mas eu não vejo ninguém tomando essa atitude. Aqui, só sem querer interromper, como diz o João, já interrompendo. Não, mas é isso aí. Aqui essa questão é extremamente séria. Aqui, 3 casas descendo a rua aqui, subindo a rua, tinha uma picape grande, enorme, pneuzão alto, levantada, e ela começou a vazar alguma coisa, algum fluido lá não sei de onde, mas enfim, vazou. E os bombeiros vieram, eles colocaram então um produto lá para esse negócio ser absorvido, limparam, tiraram o negócio todinho, e isso foi de tarde. No dia seguinte, pela manhã, o carro foi rebocado. Levaram o carro daí, não deixaram. Por quê? Porque a água que cai no meio fio, nessa época a gente tem chuva também, vai para as águas pluviais. A água vai para as águas pluviais. E aqui é interessante, eu quero mostrar para vocês essa imagem que vocês estão vendo aí, no esgoto. Ele tem um peixinho, um desenhozinho do peixinho, e esse desenho do peixinho quer dizer o seguinte, que aquela água ali vai direto para o rio. Então, entendi. Isso é para que as pessoas tenham uma consciência maior ainda de saber que é o seguinte: olha, se eu poluir qualquer coisa aqui nesse meio fio, essa água vai escoar e vai para o rio e vai danificar a natureza lá na frente, entendeu? Entendi. Então esse é um negócio fantástico. Entendi. Então, por exemplo, se você vai lavar seu carro com sabão, você despeja num lugar adequado. Você tem que despejar em outro lugar. Você não pode pegar seu carro e simplesmente lavar no meio fio, porque aquela água invariavelmente vai acabar indo para os mananciais. Né? Mas isso realmente, eu não vejo como isso vai acontecer no Brasil. Isso aí, acho que você gerar uma consciência coletiva em todas as pessoas que não tem, sei lá, muita gente que não tem nem estudo, tem coisa assim, vai ter que ensinar. Você está vendo essa imagem aqui agora, mas eu vou levar o Pirula lá para ele ver lá no esgoto. Sim, não, depois mostra lá. O desenhozinho. Não, mas eu queria, inclusive porque você vê, tipo, você tem, sei lá, no Brasil, eu não sei qual que está a proporção de analfabetos agora, mas é uma proporção que está diminuindo, mas ainda assim você tem uma proporção de analfabetos funcionais, é isso que eu ia falar, que continua, né? Então, pessoas que sabem assinar o nome, sabem escrever aí
Mas não sabem ler polícia um texto. Com C cedilha e se acham... não sabem ler um texto. Não sabem interpretar um texto, não sabem ler. Aí, então, essas pessoas são analfabetos funcionais. Então, a proporção eu não sei qual é. Eu acho que a proporção de analfabetos puros simplesmente estava em 10%. De analfabetos funcionais deve estar uns 30%. Se você souber, coloca aí nos comentários. Coloca aí. Vê se tiver algum dado, alguma estatística aí. A gente está... Então, como é que você vai... já fica difícil por causa disso, né? Você ainda vai conscientizar a pessoa de que ela não pode usar sabão porque vai para a água do rio, porque vai para não sei o quê. Tudo começa a virar uma bola de neve que você precisa... Aí a pessoa vai falar assim, então a melhor solução é a gente, sei lá, sentar porrada. E também aí a pessoa apanha e nem sabe o que está apanhando. Né, rapaz? O quadro realmente é muito complicado. Vira uma bola de neve, né? Fica uma coisa bem difícil, né? Você tem que começar... Mas aí é uma coisa que eu tinha comentado contigo no carro também, que eu acho que é uma coisa legal de comentar. Né? Essa consciência canadense de coletividade, de você fazer pensando no vizinho, pensando no próximo, sabe? Pelo menos, sabe, aquela coisa do lixo, né? Que é super separadinho e cada um tem o seu lixo. Se mexer no lixo do vizinho, o vizinho fica nervoso, sabe? Tipo, tem todas essas coisas assim e a consciência com relação a carro, enfim, sabe, da água, essas coisas que você está contando, isso é uma coisa muito, muito impressionante. E eu tinha visto, né, um amigo meu tinha me comentado agora lá quando eu estava em Montreal, e depois me confirmou também, que praticamente metade da população do Canadá são imigrantes, né, imigrantes recentes. Né, então são, sei lá, indianos, árabes, chineses, brasileiros, sei lá, mexicanos, né, e até pessoas de outros países também desenvolvidos, sei lá, Estados Unidos, Europa e tal. E isso não diluiu essa responsabilidade das pessoas, né? Isso não fez... O fato de serem pessoas que vieram de países muito diferentes, em que muito provavelmente a política não é essa, não fez o Canadá piorar, né? Você sabe por quê? Na minha opinião, de novo, eu não sou o dono da verdade aqui, mas não, eu acho o seguinte, que isso tem muito a ver o seguinte, que aqui você chega de fora, então você já vê o sistema funcionando, a máquina funcionando de um jeito. Se você agir diferente daquilo ali, você passa a ser o objeto estranho, o ser estranho dentro daquele quadro todo. É claro que existe, claro que a gente vê... sempre vai ter um especialhão. Sempre tem pessoas que comem o negócio e jogam um saco sei lá, de fast food no chão, um copinho desses de plástico. Sim, eu vi já alguns de café. Claro, de café, sempre tem, claro que tem. Eu costumo dizer o seguinte, o Canadá não é perfeito, não é? Claro que eu acho que nenhum lugar do mundo é perfeito. Existe, né? Claro que tem. Agora, de uma maneira geral, aqui você se insere dentro da coisa que já está em andamento, a engrenagem, e se você fizer diferente, você passa a ser o estranho na questão. Estranho. Então isso, eu acho que aí você começa a ver também o benefício que faz você fazer a coisa dentro do que é para ser feito, entendeu? Um negócio simples, são gestos simples que dão resultado e você começa a ver, poxa, é melhor fazer assim. E aí acontece uma coisa também interessante, que quando a gente vai, eu pelo menos, e nossos amigos que moram aqui, que vão no Brasil, a gente já não se sente mais à vontade no nosso país, porque a gente começa a ver as coisas que aqui no dia a dia são naturais, por exemplo, sei lá, um carro parar para o pedestre na faixa. Sim. É natural isso. Sim, exatamente. É uma coisa sem problema nenhum. Até de um jeito meio estranho, né? Porque agora eu estava em Regina, eu não ia atravessar. Aí o carro parou e ficou fazendo sinal. Eu falei, mas eu não vou atravessar, pô. Aí me xingou ainda. Eu falei assim, não, mas tá me atrapalhando, então vai descansar lá pro outro canto, né? Eu vou atravessar. Eu falei, não, eu não sei nem pra onde eu vou. Sabe, tipo, é interessante, mas é verdade, né? Realmente você tem então isso eu acho que isso vai gerando, entendeu? Uma coisa boa. E você vê as autoridades, de uma certa forma, também fazendo aquilo que deve ser feito, entendeu? Também agindo. É claro, de novo, que existe também um político que mete o pé pela mão. Tem corrupção, Nós tivemos aqui um caso recente, não sei se você sabe, a governadora dessa província aqui, há 2 anos atrás, 3 anos eu acho, o Nelson Mandela faleceu, né? Ela foi então para os funerais do Nelson Mandela. Ao invés de pegar um avião de carreira, ela foi de jatinho particular, ela, a filha e mais um grupinho lá dos políticos do gabinete dela. Isso foi uma coisa que caiu tão mal, a imprensa não digeriu aquilo direitinho e a população também, e essa governadora ela renunciou.
Nossa, chegou a tanto. Disso. Ela renunciou por causa disso. Pô, porque... por isso eu devolvi o dinheiro. Pois é, não, ela renunciou porque a pressão foi grande, entendeu? Entendi. E aí o cara que entrou, porque aqui o regime é diferente, é o parlamentarismo, então o governador, no caso, ele é o líder do partido que teve mais votos na Assembleia Legislativa. Entendi. E aí o vice-líder assumiu interinamente, enquanto as coisas se arrumavam, e ele tem até um tempo, acho que é um ano depois, ele tem que convocar eleições até no máximo um ano. Aí esse vice-líder convocou, depois ele ficou, mas ele também andou fazendo umas besteiras aí, entendeu? E uns cortes de orçamento em áreas que são cruciais para a população. E a população deu troco para ele nas urnas. Tirou porque não gostou. Não. Então, eu acho que... E aqui, isso é uma coisa... Bom, não, termina seu raciocínio, não, eu ia abrir para outra isso daí discussão. que eu queria falar. As pessoas aqui, elas têm uma participação bem mais ativa nos destinos, né, do país como um todo. Né? No caso aqui foi um caso provincial, né? Lembrando sempre que província é o mesmo que estado aí no Brasil, sim, só muda o nome, mas a estrutura é a mesma. Mas... eu ia perguntar uma coisa aqui, porque, por exemplo, aqui as eleições não são obrigatórias, né? Quer dizer, as eleições são, o voto não é obrigatório, né? Você vota se você quiser, né? Se você tiver vontade, se você confiar numa determinada pessoa, etc., ou num partido, né? E o pessoal, quando eu estava agora em Montreal, eles falaram que tem um partido que tá agora no Quebec há um certo tempo, né, que é um partido que não está fazendo uma boa gestão, está cortando muita coisa, está gerando muito protesto. Teve o protesto das universidades lá, que ficaram super famosas porque teve um quebra-pau, porque ele quis aumentar porque você paga, né, a universidade, né, mas paga o que para nós seria irrisório, para eles é muito, né, então tipo, fica para nós no Brasil, né, eu digo, né, que a gente quem tem que pagar uma universidade particular paga por mês, lá eles pagam por ano e é uma quantia muito menor. Mas ele aumentou isso daí, enfim, teve ele está muito, as pessoas estão desgostosas dele. Mas ele sempre ganha, não, mas ele ganhou as últimas eleições porque essas pessoas que estavam desgostosas não foram votar. Sei lá, porque, enfim, X, alguma coisa assim. E aí eu fico pensando, o que você acha que aconteceria no Brasil se o voto fosse facultativo? Eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho que é o seguinte, que ia demorar bastante para que a coisa começasse a produzir resultado. No início ia ser a mesma bagunça. Ninguém ia votar. O pessoal ia falar assim, eu não vou. Os que iam votar de início seriam os mesmos que votam hoje por uma camiseta ou por Exatamente. sei lá, um par de sandália, ou enfim. Eu fico pensando nisso. Só que isso é um processo. Eu acho que não existe nenhuma solução fácil para o Brasil. Infelizmente, quem prega que o Brasil tem uma solução, tem muita gente dizendo aí, não, os militares têm que tomar o poder, tem que não sei o quê. Isso aí é querer dizer o seguinte, olha, está aqui a solução fácil, essa que não existe. Não existe solução fácil. As coisas é muito mais complicadas. Não é. Então, o que acontece é o seguinte, no primeiro momento ia ser essa bagunça ainda, mas com o passar do tempo, eu acho que a tendência seria as pessoas começarem a perceber que não, eu vou votar, porque eu quero mudar, eu quero fazer minha parte para mudar. Com relação a esse negócio do voto, é interessante, eu fui votar agora nas eleições que nós tivemos no começo desse ano. E aí eu fui lá, aqui não tem urna eletrônica. Aqui é no papel? Tudo no papel. A mulher foi lá, me entregou a cédula de votação, e o voto aqui, ele é o seguinte, os candidatos só podem concorrer na região que eles se registram. O candidato, acho que eram 6 partidos, nem lembro mais direito, eram 6 candidatos, cada partido pode indicar um candidato dentro daquela região. Então ele só conta votos que ele recebe ali naquele pedaço. Então não é a província inteira. É tipo, não, tudo digamos, dividido. Não são municípios, né? São as micro-regiões. São por bairros. Ah, por bairros? Nossa. São por bairros da cidade. A província inteira é dividida em regiões. Entendi. E essas regiões, muitas vezes, é um bairro. Se tiver um bairro muito grande, então a região toda é um bairro grande. Mas quando é um bairro que não é muito grande, eles unem 1, 2, 3 bairros, ou um pedaço de um bairro, então tem uma região específica. Entendi. Uma região física específica. E aí os votos que o cara recebe só valem para aquele pedaço. Para aquele pedaço ali que conta para ele. E aí ele vai ter que trabalhar para aquele pedaço ali que o elegeu, se ele quiser continuar se ele reelegendo.
Agora, o interessante é o seguinte, ela me deu a cédula de votação, fui lá na urna, e chegou lá na urna, tinha um lápisinho pequenininho assim. Aí eu olhei para aquele negócio, falei, um lápis. Tudo bem, marquei com lápis, um xizinho, fui lá e depositei o voto lá na urna. E aí eu perguntei para a mulher, falei, olha, eu sou do Brasil, assim, tal. Expliquei, e o voto aqui é um lápis. Ela falou, é. Falei, não tem perigo de alguém chegar e na hora da apuração, apagar com a borracha para dar um X no outro candidato? Aí a mulher olhou para mim com o olho assim arregalado, ela falou assim, não, mas somos nós mesmos que vamos fazer a apuração, e a gente fez um juramento para manter o... Quase ofendeu a mulher. Pois é, olha, a gente fez um juramento para manter o processo puro. Acho que aquela ali. Aquela ali, é. Nós perdemos uma câmera, mas tudo bem, a gente vai continuar com a gente duas. Tem as outras duas, não tem problema. Aí o trabalho do editor, né? O editor... Não, mas é um negócio fantástico, rapaz, porque é uma coisa assim impressionante, a diferença. Que coisa, né? Porque mesmo quando a urna era manual, lá, a urna manual, aquela urna de papelão mesmo que tinha no Brasil, eu lembro quando eu era criança, tinha e tal, até mesmo depois, que tinha essas questões de fraude, né? O pessoal apagava mesmo e riscava do outro, ou então não precisava muito, né? Você anulava o voto muito fácil, né? Era só você marcar várias opções. Exato. Então, por exemplo, se você trabalhava pro determinado partido, você estava lá contando, você tinha um X pro fulano, você punha pro Beltrano, pro Ciclano, pronto, acabou. Né? E tinha aquela diferença do voto em branco e o voto nulo, né? Porque o voto em branco, eles literalmente separavam para quem estava ganhando, né? Eles pegavam uma pilha e punham para quem estava ganhando, né? É um absurdo. Agora, a gente estava falando também sobre essa questão, inclusive na hora que você começou a falar sobre a água, você começou a falar sobre o negócio da política lá, né? Do Cunha lá, sim. O que você está achando dessa confusão que está tendo aí? Ai, cara, putz, nossa, tá então, a gente estava falando de imigrar, então... Não, mas Não, tá muito complicado. Na verdade, eu conversando com... Assim, eu vou ser muito sincero, eu não sou parte da solução, mas agora eu já não me considero pelo menos mais parte do problema. Né? Porque eu fui uma pessoa não politizada por muitos anos também. Né? Tipo, porque eu achava chato, porque eu achava, sei lá, que não era pra mim. Né? Eu fui me conscientizar da necessidade disso faz, sei lá, 5, 6 anos, uma coisa assim. E você sempre vai a trancos e barrancos, como você falou, né? Você vai começando a ler, não sei o que. Então, no começo eu acho que eu fui muito ingênuo também. Eu acho que 5 anos atrás já estava meio que... já estava se esboçando o cenário que ia acontecer agora no Brasil, 5, 6 anos atrás. Mais do que isso não, mais do que isso ainda tinha, sei lá, podia ter para cada um dos lados. Mas há uns 5, 6 anos atrás já estava se esboçando um cenário que ia culminar nisso daí. Eu acho que pessoas um pouco mais, sei lá, que tinham um pouco mais de conhecimento de política ou que estavam mais acostumados, já meio que poderiam prever, né, poderiam ter previsto o que ia acontecer, que era a bipolaridade, a polarização, né, da política brasileira, né, virou preto no branco, né, e a demonização mútua dessas duas facções, né, a crise econômica, que também aparentemente era uma coisa que era bastante previsível também, eu não sabia porque também não manjo nada de economia, né, mas aparentemente era uma coisa meio previsível, a alta econômica estava sendo mantida de uma forma meio artificial, enfim, essas coisas, né, que eu, como não entendo, eu vou acreditando no que vão falando, né, então eu não tenho muita, nessa parte mesmo eu prefiro até nem falar muito porque não é a minha área, mas... Então eu me senti, depois que eu percebi isso daí, que é possível que isso daí já tivesse se formando, e 6 anos atrás, pelo menos 6 anos atrás, já desse pra gente ter uma noção do que ia ser agora, eu me senti um idiota. Porque eu falei assim, se eu tivesse me interessado mais por política antes, talvez a gente pudesse ter tentado, né? E você vê como é que a coisa foi, né? Por exemplo, quando teve aquela manifestação de 2013. A manifestação de 2013, ela começou de uma maneira muito interessante. Porque ela começou literalmente com as pessoas começou com movimentos organizados, já estava há muito tempo pedindo pro fim das passagens de ônibus, né, para que o transporte público fosse gratuito, né? E depois que teve a reação do governo, aí as pessoas foram aderindo cada vez mais, e foi cada vez mais.
E aí ficou uma coisa enorme, que ficou uma coisa ingovernável, ficou não sei o quê. E já naquela época meio que, sabe... Tanto é que eu mesmo, no começo, eu fui na manifestação, depois eu já meio que, no meu segundo vídeo, eu já meio que já falei assim, olha, acho que não é bem assim, as coisas já estão ficando meio estranhas. E é interessante, porque, por exemplo, para quem vê de fora, eu conversei uma vez com uma amiga minha que é estrangeira, e ela falou, mas quando foi 2013 eu já imaginava o que ia acontecer depois. Porque já ficava uma coisa, já estava muito óbvio o que ia acontecer. E quais eram as forças atuantes e tal, não sei o quê. Então, eu não sei, eu vejo que sair da situação uma hora vai sair, uma hora vai melhorar o Brasil, não vai ficar dessa maneira, né? Você tem altos e baixos, todos os países têm, só se, enfim, ocorrer alguma coisa muito grave. Alguma coisa muito grave, tipo que subverta totalmente a ordem que a gente tem. Aí, sei lá, uma revolução, um golpe, sei lá, qualquer coisa que... Você acha que é possível acontecer isso? Acho que não. Acho que é difícil. Acho difícil porque acho que a gente não tem nenhum grupo no Brasil que tenha organização e força de vontade suficiente para tentar subverter o poder no Brasil. E eu acho até bom, eu acho muito bom isso, porque eu acho que no momento, qualquer coisa que subverta a democracia, o Brasil é um país democrático há muito poucos anos, né? E você vê que o primeiro presidente eleito foi tirado 2 anos depois, né? Tipo, falou assim, vamos pôr um presidente, porque o Sarney não foi eleito. Não. O Sarney não foi eleito, nem o Tancredo tinha sido, o Tancredo ainda foi eleito naquele sistema do parlamento, do colégio lá. Mas aí Tancredo morreu, subiu o Sarney. Então Sarney não foi eleito. Elegemos o Collor. Não, tira. Quer dizer, a Globo elegeu e tirou o Collor também, né? A Globo teve um papel importante nisso daí. Aí você fala, bom, o nosso país tem uma... E aí depois do Collor, teve os 2 anos do Itamar, e todos os presidentes depois foram 8 anos. Quer dizer, a Dilma não terminou ainda, mas você vê, Fernando Henrique reelegeu, Lula reelegeu, Dilma reelegeu. É verdade. Né? O Brasil ele ainda vive num sistema semi-monárquico, praticamente. Me parece uma coisa meio assim, tipo, ele ainda está engrenando a democracia, ele está meio que a trancos e barrancos. Você vê que, bom, saiu a monarquia, teve a República Café com Leite, que ninguém escolhia presidente, o presidente entrava e saía. Depois teve o Getúlio Vargas, ficou 20 anos no poder, ditadura. Aí saiu, aí teve 3 presidentes lá, foi o Juscelino, o Getúlio de novo, né, teve o Jango, aí golpe militar. Aí ficou já. Então, quer dizer, o povo participar mesmo da política é uma coisa que quase nunca aconteceu. É verdade, quase nunca aconteceu. Não tem, não tem essa coisa. Então, isso é uma coisa e a gente já começou errando, né? Começou elegendo o Collor e depois começou, tipo, sempre com medo do novo. Porque aquela coisa, só vota no diferente quando o antigo não pode mais se reeleger. Eu acho que alguma coisa que subverta a ordem brasileira agora, que chega e fala assim, não, agora vamos... Eu acho que vai ser até pior. Então você não acha que a Dilma cai? Eu acho que não. Tem como ela cair, mas eu acho que não vão fazer de tudo para que não aconteça. O Cunha tá aí acunhando, né? O Cunha tá acunhando, mas você vê que ele foi acunhado também, né? Então, tipo... Isso é que eu acho estranho, rapaz. Ele também recebeu. Ele agora tá jogando pedra, mas até 2 semanas atrás, ele tava com esse pessoal e agora ele tá dizendo o seguinte, agora eu sou oposição. Vão me arrastar pra lama, não sei o que, tal. Quer dizer que essa lama começou agora? É isso não, lógico que não. A questão ele tá dentro. O Cunha ele tá aí desde a época do Collor lá. Ele é um cara já que tá no meio da falcatrua, ele tá super conhecido já. Ele é PhD nisso daí. Então, ele é oposição ou situação, dependendo do interesse, do que vale a pena. O partido lá, o PMDB, você vê que ele sempre é situação, desde o fim da ditadura. O PMDB era o partido do Ulisses lá, que ele estava pela direta já, depois subiu já o Sarney, e depois todas as... mais, né? Eu vi uma vez uma nuvem de pontos que eles fizeram, de todos os deputados e senadores, acho, baseados por cores e partidos. Então tinha vermelho era o PT, azul o PSDB, e tinha lá, verde era a PFL, que depois virou, não lembro qual partido que virou, aí virou o DEM, né? Isso. Enfim, foram todos esses partidos aí. E você tinha sempre aquela nuvem de situação e oposição, e o PMDB sempre está na situação, sempre. Quando era o Fernando Henrique, estava lá o PMDB oscilando em torno lá do coisa. Quando trocou o governo pro Lula, você vê que todos os partidos trocaram de oposição para a situação, menos o PMDB. O PMDB ele continuou ali. Então, o Cunha agora ele vai começar a fazer negócio de oposição porque encostou no dele, que era o que não podia encostar.
Ele falou assim, agora encostou no meu, agora eu sou oposição. Que ele já estava desconfortável fazia muito tempo, né? É isso que me incomoda, sabia, no Brasil. Quer dizer, o cara, ele já sabia então de tudo que ele está dizendo que vai denunciar. Sim, só que não denunciava porque não era interessante. Não era interessante. É. Que merda é essa? Não dá pra confiar, não. Não dá pra o confiar. Collor tá falando a mesma coisa, porque agora tomaram os carros dele aí, não sei o que, Sim, foi envolvido na investigação e tal, não sei o que. E aí ele já disse que se ele for preso, vai ter que construir mais cela, porque ele não vai ser preso sozinho não, porque ele vai levar um monte de gente com ele. Quer dizer, então peraí, você sabe já então da história e não conta pra ninguém. Exatamente, tá quietinho. É que nem aconteceu com o Bob Jefferson, né? Você lembra do Roberto Jefferson? Sim. Roberto Jefferson foi pego, porque vacilou. Aí ele falou, foi pego? Então eu vou levar todo mundo junto. Né? Depois, quando ele foi fazer o depoimento lá do mensalão, tava com um olho desse tamanho, né? Ele falou que bateu no armário. Bateu no armário. Pô, o cara apareceu com um olho gigantesco. Bom, mas não é na época do Collor. Você lembra que mataram o PC Farias? Foi. Quer dizer, dizem que foi crime passional, mas acredita quem quiser, né? É muita sujeira. Né? Então se acontecer isso daí do Collor querer abrir o bico, qual melhor é? Melhor que seja, abre o bico, já entrega todo mundo, vai todo mundo junto pro buraco. Aí sim, pode ser que a coisa se subverta. Né? Mas o importante do Cunha ter sido pego é para mostrar que essas coisas não estão aí de agora. Elas estão aí há muito tempo e tá todo mundo quietinho porque tá confortável. Agora está começando a aparecer e está todo mundo pipocando. Mas se começar a ficar ingovernável... Teve um momento que eu achei até que eu falei assim, putz, não que a Dilma ia cair, mas que ela ia querer sair. Que ela ia chegar e falar assim, olha, tá impossível, eu sinto muito, eu entrego a toalha, eu não tenho condições de fazer isso aqui mais não. Mas agora eu já acho que talvez o pessoal meio que deu uma segurada, deu uma apoiada, pelo menos terminar o mandato ela termina. Tá trancos e barrancos, mas termina. Mas rapaz, é complicada a situação, viu? Essa questão aí dos caras dizer, não, agora me pegaram, eu vou levar um monte de gente comigo. Isso e essa que é aquela coisa, por exemplo, você vê que essas falcatruas que vêm de longa data, né? Mas a gente teve presidentes, por exemplo, que Lula tem 10 milhões de defeitos. 10 milhões de defeitos. Mas ele é um cara que tem muito carisma e ele é um estadista. Então, aconteceu um monte de falcatrua no negócio. Você vê, teve um escândalo do mensalão um ano antes da primeira reeleição do Lula. Ele foi reeleito. Com o escândalo do mensalão já não estava sendo votado, mas já estava sendo detonado. Ele falou na câmera lá, mas desculpe, mas eu não sabia, meus amigos tudo envolvido, eu não sabia. E o pessoal meio que falou, pra mim, o discurso mais vergonhoso da história do país, mas tipo, tá bom, não sabia e foi reeleito. Né? O problema da Dilma é que ela não é uma estadista. Não é uma estadista. Ela não sabe se comunicar também. Não sabe se comunicar, não tem nada, né? Não tem carisma. Ela, aparentemente, ela é bem agressiva na hora de fazer o governo dela nos bastidores, isso eu não acho ruim, mas ela não tem, aparentemente, um aporte, um suporte muito bom. Sabe? Primeiro, se eu fosse a Dilma, eu sei que governar o país não é fácil. Se eu fosse a Dilma, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia demitir todos os meus assessores. Vocês são um bando de emprestados. Primeira coisa que eu ia fazer. E ia tentar arrumar pessoas mais coerentes. Mas é que tá, ela não faz. Não. Recentemente, ela nomeou para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, não sei se você está sabendo, já agora, talvez você não tenha sabido. Não, se foi nas últimas 4 semanas, eu não sei. Não, foi agora, 2 semanas atrás, eu acho. Ela nomeou para a diretoria da ANAC, para ser diretor da ANAC, o genro do senador pelo Ceará, não sei o que, Pimentel. Até aí, nada de novo. Mas o cara é o seguinte, ele tem 28 anos de idade, até aí também tudo bem, mas a única coisa que ele apresentou de real, de experiência no setor, ele foi estagiário um advogado, recém-formado, e foi estagiário da ANAC, numa agência, num dos negócios de receber reclamação de passageiros, questão de voo, que não sei o que, perdeu mala, o voo atrasou, aquela coisa, ele foi estagiário. Só isso. Agora, porque o cara foi estagiário, do senador, pronto, virou diretor da ANAC. Então... E fica isso, porque provavelmente, o que acontece? Eu não sei, eu estou chutando, né, o cenário político, mas
Esse senador aí deve ter feito uma pressãozinha e deve ter falado, olha, lembra daquela vez que eu fiz não sei o que eu não sei o que lá? Então, eu acho que agora você podia pagar esse favor, porque não sei das coisas, blá, blá. É sempre troca de favor, é sempre na amizade. Né? E fica sempre essa amizade, né? Porque amigo lá não é amigo de ninguém até alguém afundar, né? Depois que afunda não é amigo de mais ninguém. Né? No que diz respeito a essa questão como é que se fala? De melhorar as coisas no Brasil, por exemplo, eu não vejo muito como fazer, porque eu acho que nesse ponto, o que acontece lá em Brasília é muito do que a gente está falando agora aqui no Canadá. Você entra num meio em que as coisas funcionam de um jeito e você se adapta a ele. Você se adapta a ele. Se você não se adapta, ou você é o estranho, ou você cai fora. Exato. Né? Então eu acho que mesmo que pessoas... Eu acho que interessante, talvez o que poderia se melhorar... Na política brasileira acontece exatamente o oposto, né? Você chega não, lá... você chega lá... Não, na verdade o procedimento é o mesmo. O problema é o fim que é o oposto. Né? A pessoa chega lá... A pessoa é honesta às vezes. Chegou lá... A máquina funciona de outro jeito. Ou você faz aquilo ou você não faz. Eu acho que talvez o que poderia melhorar a política brasileira seria... Bom, o trabalho dos vloggers de internet... dos veículos de crítica, os poucos que tem, tanto de mídia escrita quanto televisiva. E enfim, algumas pessoas mais articuladas já ajudam, porque agora você chega numa informação muito maior. Né? A gente consegue fazer isso daí, que nem é o caso que o trabalho que a gente está comentando do Lúcio Big. Né? O Lúcio faz um trabalho de fiscalização, etc. E tal. Você vê que o pessoal... Um abraço para você, Lúcio. Um abraço, Lúcio. Parabéns aí pelo seu trabalho. Ele não é meu pai, então o pessoal fala que é meu pai, ele não é meu pai. Mas o Lúcio, ele faz esse trabalho de fiscalização e ele acaba, como é que se fala? Você vê que o cara é picareta, ele não vai deixar de ser picareta por causa disso. Mas ele vai falar, eu vou tentar pôr o pé no freio, porque tem gente me olhando. O Lúcio aí no meu pé. Tem gente olhando, exatamente. Ele faz até a analogia do relógio, né? Ele fala assim, você deixa o relógio aqui do lado, se você fica olhando, ninguém rouba. Se você vira pro outro lado, levar o relógio. Então, tipo, então o negócio é ficar fiscalizando, até a pessoa aprender que não pode levar o teu relógio embora, mas... E talvez mais pessoas, digamos assim, com boa aptidão política, né, pudessem se candidatar. Né, pessoas com mais aptidão política pudessem se candidatar. Que aí você tem que mexer no sistema de eleição, que é um sistema que envolve muito dinheiro, é um sistema que envolve dar grana para o partido, é um sistema que envolve o dinheiro para passar propaganda na televisão, para imprimir santinho, para fazer coisa. Dificilmente. Isso é uma coisa. Então, e esse sistema é um sistema muito bem articulado. Então, uma pessoa, por exemplo, se sei lá, eu não tenho talento nenhum para política, mas sei lá, vai ser uma pessoa honesta, quisesse chegar e ser político e de uma pessoa que eu confiasse, que eu votaria nele, ele teria que ter uma maneira de divulgar o seu trabalho para poder ser eleito totalmente independente desse sistema. Que foi em parte o que o Romário fez, né? O Romário é um cara que está fazendo um trabalho que eu acho que está muito legal, né? Mas ele foi eleito porque ele é jogador de futebol. Vamos ser sinceros, porque ele não foi eleito por nada de diferente. É que por uma surpresa, ele era um cara que tipo tá fazendo alguma coisa funcional ali. Mas ele foi eleito de uma forma que não envolve propaganda política na televisão, não envolvia distribuir santinho, não envolvia nada, envolvia tipo o Romário aí, Peto e tal, não sei o que ganhou. Né? O pessoal eu acho que o legal, a gente teria que arrumar um jeito de subverter. Eu achei que o YouTube ia vir para isso. Ele ia ter uma função importante na eleição, mas a mídia de internet está crescendo de uma maneira que eu acho que não é forte o suficiente para concorrer com o pessoal que ganha camiseta, que ganha boné, eu acho que demora saco também, de arroz. Né? É um processo muito demorado, não é tão rápido não. E uma coisa que eu acho que tinha que acontecer direto, isso daí o Otário já tinha falado também, né? Um abraço também pro seu Otário. Abraço pro Otário. Tô mandando abraço pra todo mundo. Tá na Maria Braga isso aqui. Abraço pra você, minha linda. Enfim, o Otário tinha falado, né, que talvez que é aquela questão do salário dos políticos, né? Eu acho que se os políticos ganhassem menos, né, não ganhar nada é utópico, né? Seria o ideal, né? Tipo, sei lá, acho que aqui eles ganham, né? Tem uma cidade aqui, vizinha a nós, que lá os vereadores são voluntários. São voluntários. Eles têm uma ajuda de custo. Sim, isso é justo. Despesas, justo, gasolina, que ele precisa ir fazer alguma visita, claro, alguma coisa, mas inclusive tem um limite, um teto, ele não pode, essa ajuda de custo não ultrapassa esse teto. E eles também não se reúnem toda semana, eles têm 2 reuniões no mês, que na verdade, vamos combinar, não precisa tanta coisa. Também, não precisa resolver tanta coisa.
a coisa já está funcionando. Ainda mais dependendo do tamanho da cidade, né? Cidade, então eles se reúnem, se não me engano, 2 vezes por mês, depois das 6 horas da tarde. Todo mundo trabalha. Porque eles trabalham, exatamente. O trabalho deles. Então, é como se fosse síndico de prédio. Pronto. É como se fosse síndico de prédio. O cara, ele acumula uma função, ganha alguns benefícios por isso, como, sei lá, não tem que pagar condomínio e tal, não sei o quê, e tem uma encheção de saco que é organizar ali quando precisar. Eu acho que é ótimo isso daí. Eu não sei se funcionaria com cidades grandes, mas com certeza nas cidades pequenas do Brasil funcionaria com toda certeza. É verdade. E você pode extrapolar isso, talvez, sei lá, uma Câmara de Deputados estaduais, uma coisa assim, não sei, por que não? Porque eu acho que talvez isso estimulasse mais as pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa de... E até muito louco também, mas né, os loucos malucos, mas eu acho que talvez, não sei se ia, mas talvez isso estimulasse as pessoas... Porque que você tem esses políticos profissionais lá no Brasil que tipo, os caras estão lá porque ganham muito bem, né? Aconteceu, inclusive, eu vou procurar o link dessa matéria, vou colocar na descrição desse vídeo, se você quiser ver, tem uma reportagem da Globo que fala sobre isso. Uma cidade do interior do Paraná, esqueci o nome da cidade agora, os políticos votaram uma lei para aumentar o salário deles e do prefeito, quase que dobrar, e a população começou a se indignar e aí todo mundo foi lá para a Câmara dos Vereadores, fez pressão e essa lei caiu. Eles, ao invés de fazer isso, fizeram outra lei para diminuir o salário de tudinho. Na ponta da faca, né? Pessoal, todo mundo lá. Na pressão, mas só no grito, né? Eu tinha a esperança de que em 2013 isso ia acontecer. Aconteceu um pouquinho, né? Um pouquinho. Você vê que o pessoal realmente, algumas coisas que eram reivindicações caíam, né? O preço das passagens, uma outra PL que o pessoal queria aprovar, mas depois o pessoal, tá bom, cada um para sua casa, não, pera lá, tem que cuidar dos meus cachorros, pá, acabou. É verdade. Ficou uma coisa meio assim. Mas eu tinha uma esperança que ia acontecer isso daí, de chegar e falar assim. Porque eu acho que tinha que ter uma... Até por uma questão, ainda que você falasse, eu sei que diminuir o salário dos políticos dá um alívio financeiro. Mas aí alguém vai argumentar, mas o alívio financeiro não é o suficiente que o Brasil precisa. Que seja. Eu acho que talvez até pode ser, mas que seja. Você tem pelo menos uma questão de opinião pública. Pelo menos. Já é alguma coisa. Pelo menos as pessoas não falam, pô, esse cara não está ganhando 30 mil reais para ficar fazendo nada. Já é alguma coisa. 30 mil reais limpo, né? Fora todos os benefícios, todas as coisas. É verdade. Eu acho que só de abaixar isso daí já melhoraria muito a opinião pública. Eles tentaram fazer isso no final do ano, aprovando o fim do 15º salário. Né? Porque eles tinham o 15º salário, né? O mês de 15 meses, o ano de 15 meses. De 15 meses. Né? Eles falaram, olha, a gente é tão bonzinho que a gente vai tirar o 15º salário, realmente é demais. Eu falei assim, puxa, que bom, né? Ficaram só com 14. Ficaram com 14, né? Pesado. Pílula, você vai segunda-feira no museu aqui na região, né? Você pode falar um pouquinho disso daí? Sim, claro. É o Museu dos Dinossauros, né? O Royal Tyrrell Museum, né? Tudo aqui é real, né? Tudo da rainha. Aqui no Canadá, é engraçado isso. Ele é um museu muito conhecido no mundo inteiro, né? Porque os dinossauros do Canadá, especialmente da província de Alberta, são extraordinários, né? E como eu estou querendo fazer um vídeo já há muito tempo, na verdade eu já estou coletando material em vários lugares para fazer esse vídeo que eu quero, falando sobre os dinossauros, sobre, enfim, uma coisa que o pessoal cobra muito, né? Porque o pessoal quer saber e tal. Eu acho que é mais legal mostrar o bicho de verdade do que ficar só mostrando figurinha, mostrando imagenzinha de outras pessoas. Tal. Não, colocar o bicho de verdade, vamos ver se eu consigo. Né? Não é só uma promessa, mas vamos tentar. Né? No Brasil, a gente tem museus assim, como esses daqui? Então, por exemplo, de Drumheller? Os museus da América do Norte são incomparáveis com os do Brasil, tanto no sentido de tamanho, quanto de variedade, quanto de... até know-how mesmo, né? As pessoas sabem melhor como gerenciar uma exposição, como fazer uma coisa para o público, até uma coleção mesmo, né? Onde guardar, para não se perder, para não se... Bom, você vê que lá no Brasil a gente dá tanto valor que a coleção do Butantan pegou fogo, né? 3 anos atrás. Simplesmente foi tudo para o espaço, porque ninguém dava valor para aquilo. Né? Agora, aqui a coisa, né, não é perfeita, mas é muito melhor que no Brasil. Agora, no Brasil a gente tem, claro, alguns museus fazendo trabalho muito interessantes de naturalismo, né, digamos assim, né, envolvendo tudo. Né, os 3 principais são, de longe, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, né, Quinta da Boa Vista, né, o Museu do Dom Pedro, o Museu de Zoologia da USP, né, que fica lá no Ipiranga, e o Museu Emílio Guild, que fica lá em Belém do Pará. Isso. Né, que são os 3 museus históricos, mas além desses museus você tem as universidades
né, que também tem departamentos que eventualmente contribuem para isso. Posso citar rapidamente aqui a Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC de Minas Gerais, a Federal também de Minas Gerais, a Federal do Rio de Janeiro, né, a Federal a Federal de Pernambuco, a do Rio Grande do Norte. Bom, não vou citar mais nenhuma aqui, porque senão vou me perder aqui e pessoas ficar com raiva de mim porque eu não citei a delas, mas eu posso lembrar do Acre, no Acre bem lembrado, né, também na Federal do Acre. Mas você tem essas coisas, e você tem os museus regionais, são museus pequenininhos que tentam sobreviver, como por exemplo o Museu do Crato, lá no Ceará, que vive numa região, né, riquíssima, né, em fósseis, talvez é uma das regiões mais ricas do mundo, pelo menos não só em quantidade, como em qualidade de preservação. Rivaliza com os fósseis da China. Né? E é uma região inteira, quase toda a Bacia do Araripe ali, você tem pontos lá em que a estratigrafia permite a formação de fósseis, que você acha lá. Só que é aquela questão, né? O Museu do Crato é um museu muito pequenininho. Né? Acho que, se não me engano, é um museu municipal, não sei. Mas os pesquisadores que trabalham lá no Museu do Crato são de outras universidades que vão lá e fazem esses estudos, porque o museu não tem condições de se manter isoladamente, assim, só ele. Então você tem isso no Brasil, vários museus menores, mais posicionados em alguns lugares, mas em geral você tem isso daí. Está melhorando. E a população, eles participam, eles vão ver as exposições? Vão ver, o pessoal se interessa. O problema é que assim, a gente tem tão pouca cultura de cultura, podemos dizer assim, a gente tem tão pouco hábito, né, de cultura, essas coisas assim, que as pessoas meio que elas não estão acostumadas a essas coisas, mas elas vão, porque elas acham legal, é uma coisa diferente para fazer, uma coisa legal, né? Ainda mais se você for numa cidade menor, né, as pessoas também não têm muita opção de lazer, então eventualmente essa daí é a melhor opção que elas têm. Né? Agora, com relação a turismo, preparação para turismo mesmo, aí já é meio... Uma perguntinha isso é interessante, preparação para fazer aquilo para turismo, um centro de atração. Que é assim, eu acredito que o Down Heller aqui tem muito bem feito isso daí, mesmo não sendo uma cidade muito grande. Né? No Brasil eu acho que não tem nenhuma que esteja bem feita assim. Você como estudioso nessa área assim, de mexer com isso, você vê muito esse pensamento que diz, museu é coisa para velho, é coisa para... Você convive com isso no Brasil? Não é tanto assim, não. Claro, o público leigo, em geral, não dá muita relevância para isso, né? Mas, em geral, é muito bonito falar que o museu é uma coisa fantástica, não sei o que lá. Então, às vezes a gente ouve alguns discursos de pessoas que estão em cargos mais elevados dentro da universidade, ou então em pessoas que estão em cargos mais elevados dentro do governo, quando vão falar alguma coisa dos museus. Não, porque os nossos museus são importantes, não sei o quê. A gente sabe que lá da boca para fora, a pessoa nunca foi no museu nenhum, ou se foi para levar o filho e acabou, e nem prestou atenção. Né? Não é uma coisa, mas ele sabe que pega mal. Falar mal do museu. O museu é uma área cultural, né? Você pode ver que nas grandes cidades do mundo, os museus são as áreas mais valorizadas. Nova York é metade museu. Paris. Frente ao Central Park, que é... Não, frente ao Central Park. Tem os dois, né? Você tem o Metropolitan, que é um museu de arqueologia e arte, né? E você tem o Museu de História Natural, que fica só atravessando a mesma rua, né? Atravessando o Central Park, no mesmo lugar. Né? São dois museus incríveis. E além disso você tem o MoMA, você tem o Guggenheim, você tem um monte de museus em Nova York. Você tem em Londres, você tem o British Museum, você tem o Natural History Museum. Aí você vai para a França, você tem o Louvre, aí você tem o Museu de História Natural, do Histoire Naturelle lá, você tem um monte e você vê que essas cidades mais que tem uma preocupação maior, bom, Washington, né, também fala um monte, né, tem de museu lá. Então essas cidades têm você vê que elas cuidam dos museus como se fosse um patrimônio delas mesmas, né. Eu acho que falta esse reconhecimento no Brasil, das pessoas olharem os museus e falarem assim, os museus são lugares legais, né? São lugares que, eu tenho orgulho do museu da minha cidade, eu acho que ele é um museu bonito, eu acho que ele é um museu que vale a pena. Quando vem alguma visita aqui na cidade, eu quero levar no museu, porque eu acho que é bonito, porque a gente tem coisas legais, porque ele é bem feito. Né? Então eu acho que falta isso lá no Brasil. O museu que está mais bem estruturado para esse tipo de coisa é o Museu Nacional, né, no Rio de Janeiro. E ainda assim você vê que ele está sempre caindo aos pedaços. Está sempre faltando coisa, e não sei o que, não tem verba. Manutenção. É uma tristeza.
Realmente é. E você vê que isso é uma questão de mentalidade e não só de verba. Porque, por exemplo, na Argentina, que eles não estão com verba para nada, porque a Argentina tá na pindaíba violenta, os museus estão caindo aos pedaços, mas as pessoas dão muito valor para os museus. Porque tá caindo aos pedaços. Você vai nos museus também, os coitados não tem nem estão rebocando a parede com um pedaço da outra parede. Já, então, mas você vê que as pessoas da população em geral dão valor para o museu, ela tem orgulho daquele museu, fala assim, não, aquele museu é muito legal, eu gosto daquele lugar e tal. Então você vê que a gente precisa de dinheiro no Brasil, mas não é só dinheiro, a gente também precisa de valorização das pessoas mesmo. Isso também é culpa um pouco até dos próprios museus, né? Também precisa fazer propaganda bem, né? A gente não é... O pessoal não é bom de marketing. Na verdade, a mídia também não dá muito ajuda, valor. Né? Não, e quando ajuda, e quando vai tentar ajudar também, nossa, só tristeza. Muito bom mesmo essa participação sua aqui, Pirula, no canal. Quero agradecer muito, acho que é enriquecedor. Ah, sim, espero, né? Pirula, a inteligência privilegiada. Engano bem, eu minto muito. É uma alegria, eu quero agradecer mesmo. Fico muito feliz. Eu quero colocar os links que a gente falou hoje aqui, né, do próprio canal do Pirula, do Lúcio Big, do Otário, tá? E também a matéria que eu falei da cidadezinha lá do interior do Paraná. Vamos colocar todos esses links aí para você conferir. Se você conseguir colocar também o link dessa cidade aqui, que os vereadores são voluntários aqui, pronto, também, é uma coisa, eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso. Então mas eu vou colocar o seu link vídeo também aqui. Vou colocar o link do vídeo que eu fiz falando isso, do trabalho de voluntário que os vereadores fazem nessa cidade. Sim, com certeza. Tá bom? Você participa com a sua ideia aí, seu comentário, coloque o que você achou desse programa de hoje, desse vídeo, e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. E eu agradeço muito a participação aqui no programa aqui no canal do Luiz. Foi uma honra para mim poder participar aqui, né? Não podia ficar sem, né? Uma vez que tinha aqui visitado a cidade e tal, e não podia deixar de visitá-lo também, né? E vocês perderam a carninha que ele fez aqui, foi bem gostosa, viu? Franguinho, pão de alho, foi uma coisa boa, viu? Valeu a pena. Muito bom ter vindo aqui. Se você vier visitar a Calga, a gente faz um pra você também. Opa! Vem aí que eu recomendo. Abraço. Tchau, pessoal. Até o próximo Acorda Brasil.